Fala galera, ligado aqui no canal dos Pops, Christian Zacou abrindo mais um Presidente Entrevista. Você já vê na tela o nosso convidado de hoje, professor Maurício Pazini. A gente já conversa com ele em seguidinha. Vamos para o texto padrão que a produção deixa para nós aqui no Presidente Entrevista. Como você sabe, o Presidente Entrevista, olha, o setor de inteligência do canal dos Pops é espetacular. É o programa do presidente que realiza uma entrevista. Parabéns, Roberto Simões. E a gente sempre traz alguma pessoa de relevância, algum conhecimento diferenciado, que pode, com a gente, debater, trazer alguma novidade, tudo que está acontecendo em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Brasil e mundo, ok? Você já sabe, o canal dos Pops, né, da galera do canal dos Pops, é formada por uma galera da Pop Rock, tudo que envolve, né, na rádio, e a gente tem alguns produtos aqui dentro do canal dos Pops. Nas terças-feiras, 20 horas, o Presidente Entrevista, quartas-feiras, quem sabe, o Compadre Anacleto com seus causos. Sexta-feira, Roberto Simões com o Papo Pop. E você já sabe, todos os domingos, às 19 horas, nossas lives ao vivo de domingo. Clique no sininho, né? Vai receber a informação de quando entrar algum desses produtos na internet, ok? Vamos ao que interessa. Ele, quem é ele? Eu vou ter que ler o texto. É muita formação. Maurício Paulo Batistella Pazini, engenheiro agrônomo, especialista em geomática e doutor em agronomia, 2 pontos, entomologia. O que é isso? Professor Maurício Pazini, um prazer e um privilégio, em nome de toda a galera do canal dos Pops, falar contigo. Tudo bem, Christian? Bacana estar aí com vocês. Entomologista, na verdade, é a loucura que a gente escolheu seguir o caminho, né? Nada mais é do que estudo dos insetos, né? Então, é a entomologia, né? Tu sabe que meu avô até brincava com meu pai, ele brincava assim, falava, tá, mas o que esse cara quer fazer estudando inseto? Mas enfim, né? Tem Aí tu louco. aparece na Globo falando dos gafanhotos, mas calma lá, isso é daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre esse assunto, sobre os gafanhotos, tá bom? Mais uma vez, obrigado. A produção que também nos escuta vai colocar aquela vinhetinha inicial, né, com as características do convidado. Daqui a pouquinho a gente volta, ok? Vai daí, produção! Certo, certo. A produção fez a vinheta, né, com a bela imagem de Maurício fazendo nossa tela. E aí vamos para o que interessa, vamos para o que a gente tem que debater. Vamos para a primeira pergunta. Iniciamos com a sabatina do convidado. É a pergunta tradicional do programa. Professor Maurício Pazini, queria saber onde você nasceu, onde você se criou, sua infância, sua juventude, né? Do que se alimentava, como foi a ranheira do pequeno Maurício até lá no início, esses dias, né? Um jovem ainda, mas como foi a infância? Onde que foi a infância, Maurício? Bom, eu nasci em Constantina. Constantina é uma cidade que fica no Alto Uruguai, próxima, tem como referência Sarandi e Passo Fundo, né? As cidades, mas eu nasci lá, eu saí de casa com 12, 13 anos, mas antes até sair de casa a gente era o terror do cemitério de Constantino, né? Porque a gente tinha um campo de futebol na frente do cemitério e a gente ficava jogando bola lá e muitas bolas a gente tinha que buscar às vezes 7, 8, 9 horas da noite jogando futebol dentro do cemitério, né, para gurizada, assim, mas foi uma infância interessante para mim, né, mas para os meus pais eu acredito que eu tenha sido bastante incomodativo em algumas situações, né, bastante problemático também, mas enfim, faz parte do processo. Eu acho que foi uma infância bacana, assim, tinha uma turma de pessoas legais, mas eu, com 13 anos, eu saí de casa. 13 anos eu fui estudar numa escola interna em Palmeira das Missões, um colégio interno, a Escola Agrícola Celeste Gobato. Utilizava muito carona, né? Então, agradeço muito, muito caminhoneiro me ajudou a estudar. Vai de Muita carona. Palmeira a Constantina para visitar os Isso pais aí, no final de semana. placa, direto, direto, era até interessante, né? Vários temporais eu tive que voltar às vezes para a escola agrícola, mas enfim, faz parte, né? E daí voltava para Constantina, para ficar os finais de semana, geralmente ficava
em média 15 dias na escola, daí eu voltava para casa, né? Tinha que reabastecer o estoque de comida, né? Isso daí era muito importante, né? Por mais que a escola agrícola fornecia, mas a gente tinha que Uhum. ter pelo menos alguma coisa para comer. A gente é meio formigão quando a gente é pequeno, né? Então, o que tiver pela frente a gente come. Então, teve essa parte. Depois eu saí da escola agrícola e eu já fui para Santa Maria, né? Onde lá eu entrei num técnico. Eu fiz técnico em jardinagem, então essa parte de paisagismo aí, coisa, a gente trabalhou um pouquinho. E depois entrei na faculdade e segui o carreto, né? Mas, enfim, foi um bom período, assim, eu acho. Deu para fazer bastante coisa, assim, aprender bastante coisa também. Então, como você disse, já o segundo grau, ainda muito jovem, foi a Palmeira na escola agrícola. Essa questão de ser um engenheiro agrônomo, da agronomia, tudo isso que hoje é sua profissão, a profissão de destaque, desde gurizote, muito novo, foi isso? Como que aconteceu isso na sua vida? A, a minha família, a minha família ela tem uma interação bem forte com a agricultura. A família são pequenos agricultores lá de Constantina. E, bom, as minhas primeiras lições de planta daninha foi carpindo com meu pai, né? Então a gente ia carpir e, meu Deus, se capinava um soja, né? Tá louco. Naquela época, tu capinar um soja, enfim. Mas foi ali as primeiras lições, né? Com o pai desde pequeno, o que era guanchumba, leiteiro, picão, sabe? Ali que começou, mas as coisas elas vão se ajeitando, né? Elas vão se organizando para tu seguir no caminho. Eu já tinha um olhar também nessa expertise que também eu escolhi, mas a nossa família, a nossa essência, ela é a agricultura, então a gente vem desde pequeno, né? Até a gente brigava com o pai porque às vezes as férias, ao invés de tu, enfim, ter tempo livre, viajar e coisa, nós ia carpir. Mas enfim, era bem a janela que tinha de estudar, né? Sim, tu pegar o verão, né? O verão, quando é férias do colégio, sei lá, a partir de dezembro, janeiro, fevereiro, é a parte boa da soja, né? E tu sabe, Cristian, eu nunca olhava tanto para o céu assim, ó. Eu ficava olhando para o céu para ver se vinha uma nuvem para começar a chover para o pai liberar para eu e para o meu irmão ir pescar, né? Que daí a gente pegava, sempre tinha na época de Guavirova e Guaviju. Então tu sentava debaixo lá do pé de Guavirova, tu escava ali uma Uhum. Guavirova e já pegava o peixe, já limpava o peixe e já era janta, louco de faceiro, né? Então, por mais que foi uma infância um pouco bruta, né? Como Uhum, dizem, sim. mas a gente tinha sempre as turminhas do futebol. A gente jogou um período no Flamengo também. Flamengo dali Encruzilhada, lá de Constantino, né? Eu já estava achando que é o Flamengo do Rio. Mas era um time lá que o pessoal jogava também final de semana. Antigamente faziam bastante, o pessoal ia em cima do caminhão assim para jogar futebol, já não tem mais tanto, né? Todo mundo tem Sim, seu carro e coisa, mas foi um período bacana, um período bem interessante assim, né? Mas a essência vem ali. A essência ok. vem ali. Nossa família sempre foi nessa linha. Claro, o meu pai, depois ele ficou mais velho e coisa, ele entrou para a carreira docente também. Meu pai é professor, ele é professor da rede municipal e estadual de Constantina. A minha mãe virou empresária. Então é interessante, mas a essência continua, assim, a gente tem uma relação bem forte com a agricultura. Tudo bem, então a gente já falou da infância, juventude, escola agrícola, participação com a família, faculdade, a parte essa acadêmica dos estudos até o doutorado, tudo foi em Santa Maria? Sim, sim. Eu tive oportunidades, eu tive várias oportunidades para sair do Brasil, mas eu entendia que não era. Primeiro a gente tem sempre a incerteza, né? Mas eu entendia que, para minha área, que eu queria seguir, o Brasil é referência mundial. Então, Uhum. para que eu vou ir num outro local se eu tenho a referência aqui? E eu partia sempre do princípio que e não adianta tu ser apegado muito aonde tu se formou, aos teus títulos, mas sim tu tem que mostrar pelo teu trabalho aonde que tu pode chegar, né? Então, muita gente se agarra muito ao título e eu nunca fui muito dessa corrente. Eu achava que tu tinha
primeiro que fazer o que gostava, né? Então, até é interessante que essa parte dos insetos, quem me abriu foi essa parte, mas essa expertise, quem me abriu mesmo foi mais a escola agrícola. Até foi um projeto que eu entrei lá em Certo. 2002, e em 2002 eu entrei com o professor Alfredo, ele me chamou para participar disso. Então, ali que começou. Então, desde 2002 a gente vinha nesse foco, assim, e a gente já sabia que queria agronomia. Só que quando eu fui para Santa Maria, eu não passei no vestibular. Só que por não ter condição, eu tive que passar num técnico, no caso, no técnico em jardinagem. E foi muito interessante que no técnico em jardinagem eu conheci o professor Leopoldo. E na época a gente começou a desenvolver jardins com foco sensorial sensitivo, por exemplo, para pessoas que tinham deficiência auditiva, visual. Então a gente tentava estimular, por exemplo, o tato nas pessoas, estimular a audição, estimular o cheiro. Então, e só que numa parte do jardim a gente tinha o processo de estimular a visão. E a gente desenvolveu um jardim com foco para atração de insetos, principalmente de borboletas. Então, tu já Ok. vem de um caminho e aí foi, como diz, foi entrar na agronomia e de cancha reta, né? Mas é interessante porque, por exemplo, essas cidades universitárias, quando tu sai de um ambiente como eu, de uma escola agrícola, um colégio interno, onde que só tinha homens estudando, 230 marmanjos estudando, e aí tu vai para uma cidade universitária como Santa Maria, geralmente a gente se perde. Então, meu primeiro ano em Uhum. Santa Maria eu me perdi, assim, me perdi totalmente, né? Mas daí no segundo ano, assim, deu o choque de realidade mesmo e pensei, não, vamos focar para conseguir entrar na faculdade, né? Porque eu não tinha condições de pagar a minha faculdade, então eu tinha que ter esse auxílio do governo. Então, nesse processo, eu consegui entrar e aí, enfim, consegui cursar agronomia, consegui entrar nessa especialização em geomática, que é uma especialização interessante porque ela trabalha muito com essa parte de tecnologia, essa parte da agricultura de precisão, essa parte de GPS, enfim, toda essa estrutura, essa parte de fotointerpretação, que hoje está muito evoluído, mas nesse mesmo tempo também a gente fez mestrado e doutorado, enfim, a gente passa estudando, né? Sim. Praticamente é um período grande, mas faz parte, né? E quando que entra a Unicruz e Cruz Alta na sua vida? A Unicruz foi até interessante. Eu quando me formei e quando eu estava fazendo o doutorado, a minha esposa ela passou num concurso e esse concurso foi no município de São Pedro das Missões. E aí eu fui junto com ela, enfim, eu continuava fazendo doutorado, eu fui junto com ela, só que foi interessante, foi num dia. Me lembro que a gente posicionava o celular no único local que pegava na cidade. Agora melhorou. Cidade era de primeira. Sim, mas é uma cidade assim muito interessante, a gente fez muitos amigos lá. E é interessante, tipo, tu posicionava o celular lá e, enfim, a gente ficava lá, enfim, para contato, né? E num dia, eu me lembro que o meu orientador do doutorado, o professor Alessandro, cara que me abriu muita porta, ele chegou e falou: Maurício, tem uma oportunidade para ti em Cruz Alta, na Unicruz. E, e nessa linha, enfim, a esposa dele, que é a professora Ana Lúcia, ela estava indo para o pós-doutorado dela, em Portugal. Eles dois estavam indo junto, né? E nessa lógica tinha que substituir ela. Então ali vem a oportunidade, né? A oportunidade de participar da Unicruz, né? E nesse processo eu conheci o professor Tranhago, que também me Uhum. deu umas oportunidades ali, enfim, ali que foi o start de chegar em Cruz Alta, né? E num primeiro momento emergencial, que foi o meu primeiro vínculo com a Universidade de Cruz Alta, né? Num segundo momento, Que abriu-se ano que foi a vinda para Cruz Alta, tu lembra? em O ano? 2014, julho de 14. 2014. E aí, num primeiro momento, a professora ela passou também num concurso. É interessante, né? As coisas vão se alinhando. A professora ela passou num concurso no Instituto Federal em São Vicente do Sul. E aí, nesse processo, como ela passou, enfim, vagou.
A entomologia, que é essa linha de expertise minha, é uma área que ela é muito importante dentro da agronomia, então muitas vezes tu tem que ter professores alinhados nessa expertise. Então abriu o concurso, eu fiz o concurso, participaram outras pessoas também no concurso, mas eu tive a felicidade de tirar o primeiro lugar, enfim, e aí entramos e estamos até hoje, né? Muito bem, passando aí em torno de 6 anos já como já é um cruzaltense, né? É um A cruzaltense. gente, Apesar da família morar em Agudo, esposa e filho pequeno, filha. filha, né? Agudo, né? Isso, Agudo. Na verdade, a gente se divide, né? A gente também, a gente adquiriu um imóvel aqui em Cruz Alta, então hoje a gente tem dupla nacionalidade, né? Boa, gostei do termo. Gostei do termo, muito bom. Mas é bom, sabe? Enfim, a gente fica aqui durante a semana, às vezes final de semana a família sobe, né? Às vezes, agora, como está esse período de pandemia, então a gente tá se cuidando um pouco mais também. Eu estou viajando mais em detrimento delas, mas é interessante porque às vezes a gente fala, mas graças até a esposa que pelo menos a gente consegue focar e dedicar um pouco mais do tempo aí para o trabalho assim, na semana, né? Então ela fica segurando as pontas lá. Claro que no período que eu tô lá, enfim, a Valentina ela passa a ser uma responsabilidade muito mais minha, né? Mas é interessante, é uma ponte aérea aí que a gente fica fazendo, tem sede nos dois municípios e é interessante, são duas regiões bem distintas, né? Lá é a Depressão Bem, não é Central. tão longe assim, né? Mas é Não, totalmente diferente. só que assim, ó, eu particularmente eu prefiro Cruz Alta em função que aqui a nossa temperatura é um pouco mais amena, né? Uhum. Agudo, ela é estilo panela de pressão, né? Quando Passa desce a Santa Maria rumo ao Santa Cruz, a estrada do Camobi, é isso, né? isso mesmo, assim, nessa direção. E é uma cidade que ela atinge a temperaturas elevadas, assim, mas fica verão é bem quente mesmo lá. Então Cruz Alta é mais tranquilo, né? Mas é bom essas pontes aéreas assim, a gente consegue se dividir, consegue trabalhar bem. O contato meu com o professor Maurício foi, claro, como presidente da Fenatrigo, quando a gente logo que assumiu em 2018, a gente fez a Fenatrigo Tech. Não conhecia o professor Maurício, já era o ex-presidente também Marquesan e o presidente da CIA, Darcy Martins. Eu tinha conversado com a reitora, né, com a ex-reitora, sobre algumas questões e tal, e eis que me aparece o pacote, né, como presidente da Fenatrigo de 19, fazer uma Fenatrigo Tech de 2018 e tinha um maluco, um tal de Maurício, que cara era pilhado, homem. As primeiras reuniões com ele foi pilhado. E a grande surpresa, assim, cara, Maurício, um cara espetacular, conversa. Tu lembra, a gente não vai dizer os detalhes, mas na nossa ida a Porto Alegre para visitar, entregar o convite para o ex-governador, o Sartori, tu lembra, os papos assim são imprestáveis os assuntos. Mas, cara, uma viagem que a gente conseguiu fazer muita coisa. Mas o que mais me chamou a atenção, e apesar de ser de estudar 10 anos na universidade, eu fiz administração e direito, sabia que tinha lá, chegando lá, o hospital veterinário, mas na parte esquerda tem a nossa fazenda escola, né? A área experimental, que praticamente é um projeto teu. Tu poderia passar para todos que estão nos assistindo o que é, né? Até a fazenda escola, né? Que é juntando agronomia com medicina veterinária, mas o teu projeto, da onde saiu e aonde chegou, até que acho que agora tu não está mais no projeto, né? Por favor. É fundamental, cara. Isso é algo totalmente diferente em Cruz Alta que quase ninguém conhece. Assim, ó, até interessante, né? Às vezes tu passa a ser a peça, enfim, tu está à frente, mas é até importante, até para não desmerecer ninguém, é um projeto praticamente feito por Cruz Alta, né? Porque a gente sabe que teve muitos agentes que facilitaram também e entenderam o propósito, assim. Mas hoje eu estive até o ano passado, agora Tá, aqui em mas a Porto. ideia foi praticamente tua. Todo o trabalho foi assim. Tem muita gente, mas o suor mesmo muito foi teu, né? É, Modéstia à parte, eu sei que ele é uma da universidade, mas muito do que foi feito até onde chegar quando tu largou as mudanças de funções da universidade foi um projeto embrionário teu. qual que era o primeiro princípio, assim, ó? Para tu formar hoje qualquer acadêmico, tu tem que ter um diferencial, né? Então, esse era o primeiro processo. Só que nesse processo, a gente tinha uma grande área de terra, né?
que era essa área que a universidade tem, e o objetivo era otimizar esse espaço. Só que o que acontece muitas vezes? O acadêmico ele se forma e o mercado de trabalho está muito distante dele. Então, o principal objetivo foi fazer o quê? Trazer o mercado de trabalho para próximo do acadêmico, né? Uhum. Só que, ao trazer o mercado de trabalho para próximo do acadêmico, tu traz junto a inovação tecnológica, porque hoje, grande parte da inovação tecnológica está com as empresas, né? E nós, imagina, a gente tendo aquela estrutura, tendo todo aquele espaço, e tu tendo a possibilidade de trazer as empresas para dentro da universidade, aquela ponte que tu teria, às vezes, dificultosa, que o acadêmico teria aqui, ele não precisa mais, porque o cara que faz a pesquisa da empresa, ou Lá dentro do representante, Unicruz. está dentro da universidade. Então, isso facilitou muito esse acesso. Hoje, até, sendo bem sincero, hoje a gente tem muitas oportunidades para os nossos acadêmicos, muitos acadêmicos saindo justamente por causa disso. Só que tem um lado interessante. Pelo processo que a gente criou, que foi esse movimento área experimental, esse movimento experimental, primeiro, ele também serviu de parâmetro para a criação de muitas outras estações experimentais, sabe? Ele até serviu como um parâmetro até para auxiliar o desenvolvimento regional. É um Talvez não modelo, pela... né? É algo inédito, é praticamente inédito, né? E esse processo justamente de aproximação a gente não vê, porque na verdade o que tu fez? Tu fez um processo de inovação onde que tu simplesmente estabeleceu o que a gente chama de metodologia ativa, que é o quê? É quando o acadêmico ele faz o seu ensino, só que ele tem a possibilidade de ter a vivenciar aquele processo de maneira técnica e até com uma realidade aumentada, que seria a realidade do mundo profissional. Mas o mais interessante que eu vejo, Christian, é que assim, ó, hoje, esse projeto, ele levou também, a gente conseguiu levar o nome da Universidade de Cruz Alta para muitos locais. Ele deu oportunidade, por exemplo, de hoje a Universidade de Cruz Alta ser, por exemplo, coordenar o Fórum Científico da Aviação Agrícola, deu oportunidade disso, deu oportunidade dessa visão chegar a patamares de Brasília que a gente muitas vezes não teria um acesso um pouco mais dificultoso. Então, ele foi uma estrutura assim que a gente conseguiu dar o estupim, só que tem um lado mais importante, que é conseguiu dar estrutura para que o acadêmico que entrasse lá e tivesse investido, ele tivesse o retorno, né? Que é aquela coisa, o cara quando vai investir, ele tem que ter um retorno, e o nosso acadêmico quando ele investe, ele tem que ter o retorno que é o conhecimento e o diferencial dele. Desse conhecimento vai ser não só oportunidades em mercado de trabalho, mas eu vejo que tem muito acadêmico nosso hoje que já está saindo com um sentido também de empreendedorismo. Os Sim. caras estão saindo com uma visão de gerar negócio, gerar tecnologia, mas é interessante, né? O início foi praticamente, por exemplo, tinha momentos que a gente tinha de costal, né? Pulverizar as áreas para conseguir recurso. Sim, o trator, eu lembro da história, um O trator que CBT, foi um CBT que foi reformado, a primeira plantadeira foi doada pela Vencitudo, numa parceria com a Unicruz, é uma isso, visão que a Vencitudo teve, né? Claro, imagina quantos alunos, né? Que alguns talvez de pequenos produtores, que nem tenham área, mas talvez filhos de grandes produtores, você tem uma plantadeira, né? No caso da Vencitudo, parceiro da universidade lá na área experimental. E, claro, o cara vai se formar agrônomo, muitos podem pensar, vai trabalhar na fazenda, na granja do pai, mas quantos dali que já saem formados e já estão nas multinacionais, porque a multinacional já está dentro da universidade, o contato muitas vezes já está direto, ele vira um RTV, alguma coisa assim, né? e hoje o que eu vejo assim, ó, e até muita gente até vem atrás da gente para fazer alguma indicação, alguma coisa, Ah, e o sim. perfil que todas as empresas estão querendo é de um acadêmico que tem uma visão prática do sistema, uma visão muito prática, né? Uma visão sistemática do que precisa, e esse campo, ele possibilita isso, né? Ele tá ali, tá tudo pronto. E até interessante que todo o processo, pelo menos nesses períodos que a gente estruturou, praticamente tudo que foi de insumo investido, de estrutura investida, tudo isso
ele partiu de um pressuposto muito de doação, de entrega. Então, teve muita gente, muita empresa, se citar aqui são inúmeras, mas muitas empresas, como no caso, a Vinci Tudo foi a primeira parceira nossa. Empresa que chegou lá, cara, imagina, vou dar 2 semeadoras para vocês, não, comodato, vou dar 2 semeadoras para vocês. Cara, né, no mundo que a gente vive sempre... Hoje seria fácil, né? Porque é bonito, tu olha de cima as fotos, hoje é bonito, mas lá é época... acreditar, né? E até interessante, o cara que fez a ponte mesmo disso tudo foi o professor Paulo Conrad. O professor lá, ele toca muito bem violão, cantor, além de ser um excelente professor. E o professor que fez essa ponte, fomos eu, ele e o João. Lembro que fomos com o carro dele, fomos para lá, sabe? Posamos aquele dia lá na casa do professor Paulo, justamente porque a gente acreditava que se desse certo essa parceria com a Vence Tudo, ela abriria a porta para um monte de outras parcerias, e foi o que aconteceu. Então, claro que chega um momento que a gente foi num ímpeto, numa ânsia de gerar estrutura, que muitas vezes a gente esqueceu até o lado que tu conhece muito bem, que é o lado administrativo, de controle e coisa, mas a gente queria que aquilo ali desse certo. E com certeza eu acredito que é uma vitrine que a gente conseguiu estabelecer para a universidade. Assim, hoje tem a estrutura, claro que a gente imagina que o campo ele é muito maior, não é só o campo experimental. A gente tinha projetos associados à trilha ecológica para trazer crianças para a universidade, tem projetos associados ao pomar, desenvolvimento de fruticultura. Sim. Mas eu vejo que a função da universidade é essa. Se a universidade ela não gera conhecimento disruptivo, que é aquele conhecimento que vai agregar algo para o desenvolvimento regional econômico, ou seja, a universidade é a referência científica daquela região, esse é o papel dela, né? Se ela não está fazendo o papel dela, tem que passar a fazer. Então, pelo menos essa é a linha que eu vejo, assim, e é um desafio, né? É um desafio porque o mais bacana é a gente, às vezes, o Benáquio foi o colaborador que começou comigo lá junto, né? A gente, muito aluno comigo, às vezes a gente pegava sábado, manhã e tarde lá, pintando, organizando as coisas, deixando tudo certinho. E às vezes a gente pega e recorta. Esses dias eu encontrei o Benáquio lá em Passo Fundo, junto com o Márcio também, que foi um dos pioneiros a estar lá no campo. E a gente senta assim no restaurante e fica 3, 4 horas divagando no período, né? Mas é interessante. Que bom que deu certo e que a estrutura está lá e que a gente acredita que foi uma soma muito interessante para a universidade. Com certeza foi e é e será. E os gafanhotos, vem ou não vem para o Brasil? Esse homem apareceu na Globo, produção, eu já tenho o link aqui, eu baixei o link, vou passar aqui, nós vamos ter que inventar aqui hoje, produção, Diógenes Rigger aí. E os gafanhotos, o professor foi parar na Globo. O maior risco que a gente tem ainda sobre esse organismo é o desconhecimento científico, né? É aquela lei da arte da guerra, né? Conheça seu inimigo, né? Para traçar as estratégias para poder combatê-lo. Em 1 minuto, vem ou não vem? Acho que não vem, mas e a Globo e a fama, como é que é? Sabe assim, ó, Christian, tá muito difícil andar na rua, autógrafo. Professor. Não, é uma loucura, cara, tem que avisar nos locais que eu vou. Mas conta um pouquinho como é que chegou para aparecer a reportagem, falando sério, que foi muito bacana, e muitos amigos que viram assim, professor Pazini, quando eu vi que eu tentei pegar a máquina fotográfica para lhe passar uma foto, não consegui. Conte um pouquinho, assim, tá bem adiantado a entrevista, tem muita coisa aqui. Olha o teu relógio, 1 minuto e meio aí para os gafanhotos. Conta um pouco a história, por que está na Argentina, por que não veio para o Brasil, por favor, um pouquinho sobre esse inseto especificamente. Até antes de introduzir, tem aquela primeira coisa que a gente vê. A universidade ela tem que ser referência, né? Ela tem que ser referência regional.
Quando a gente faz isso, bacana, chegamos à etapa. Mas quando ela passa a ser uma referência nacional, isso é bacana porque isso mostra que a linha de expertise que está sendo desenvolvida ali, ela está no caminho certo. Em relação aos gafanhotos, a noção básica que a gente tem hoje é que vai dar uma baixada nisso daí, não vai ser aquele impacto que estava sendo esperado, uma vez que se pulverizou muito essas nuvens, a gente teve essas ondas de frio que impactaram muito, só que tem uma relação importante para destacar. Essas nuvens só se formaram por causa do regime hídrico da região de origem desses gafanhotos. A postura, os ovos desses gafanhotos é colocado no solo. Então, geralmente, anualmente, quando a gente tem a precipitação no Chaco, que aumenta o nível da água, tu tem uma mortandade natural desses indivíduos. Okay. Como não teve precipitação lá e também não teve aqui, né? Ou seja, tem uma relação direta o nosso clima também com o que acontece no Paraguai. Como não aconteceu isso, essa mortandade natural não aconteceu dos gafanhotos. E por isso que essas populações aumentaram muito, precisava migrar, e aí ninguém nada contra a corrente, né? Se larga no rio nadar para cima, tu não vai conseguir. E a mesma coisa esses insetos, o sentido e direção de vento é o que influencia, e a velocidade do vento que vai parametrizar o quanto que eles podem voar. Então, mais ou menos, é isso que aconteceu. Virou um pouco política também, politizou um pouquinho, né? Como todo assunto que ganha repercussão na mídia, acontece isso. Mas é aquela coisa, quando as pessoas se reportam até a universidade, nesses assuntos, principalmente, que são destaque, a gente tem que estar preparado, tem que estar pronto para fazer a argumentação, né? Sim. E a gente tem que levar também para a imprensa uma argumentação técnica, porque às vezes uma argumentação técnica sem direcionamento ideológico. A gente tem que levar técnica, e essa técnica ela tem que servir para balizar, para a gente dar esses pressupostos técnicos e até para ajudar muitas vezes quem está passando a informação ter confiança no que está passando, né? E com certeza foi marcante mesmo, foi muito bacana ver você levando também a nossa universidade num assunto assim que algumas semanas atrás realmente dominou assim e se falava muito que vinha. Até o secretário Covatinho, ele liberou, iam pulverizar se viesse alguma coisa até dentro para não ter mais prejuízos. Rapidamente, assim, o seu dia a dia por causa da pandemia mudou na questão das aulas, assim, rapidamente, um minutinho, assim, mudou o seu dia a dia por causa da pandemia? O operacional, ele dobrou, porque hoje tu tem que, na verdade, não ser mais um professor, mas tu tem que ser um apresentador de TV, a tua dinâmica de trabalho lá modificou bastante. Então, praticamente, para nós do ensino, o nosso regime de trabalho praticamente ficou dobrado, porque não é simplesmente mais o fato de tu ir na sala de aula, é o fato de tu fazer a sala de aula, estar presente para o acadêmico, tentar pegar a atenção dele por um grande período de tempo, só que ao mesmo tempo tu tem que gerar toda essa informação e fazer com que aquilo seja atrativo para ele. Então, o desafio nosso ele ficou dobrado. Mas eu vejo assim, Christian, eu sou muito mais da corrente que isso logo vai acabar, né? Pelo menos o que eu tô visualizando, a gente busca entender um pouquinho mais disso, mas eu acho que isso logo vai acabar, que o nosso novo normal vai ser voltar ao normal. Eu acredito nessa. Algumas coisas quiser, mudam. Né? Mas algumas coisas mudem, mas temos que voltar para a vida normal, né? Acadêmica, na faculdade, no colégio, crianças, etc. Tudo, isso. Né? E uma coisa me fez ter certeza nesse período. O ensino à distância, para algumas coisas ele pode servir, mas para a formação do engenheiro agrônomo não dá certo. Sem o contato técnico no campo prático, não tem como. Mas é uma humilde opinião minha, né? Ok, quem sabe, no local certo, um bom debate. Agradeço as perguntas, todas elas muito bem respondidas. Tinha mais algumas aqui, mas infelizmente não deu para fazer, porque a gente falou muito, e é muito importante nós falar sobre, né, a área experimental da Unicruz. Curiosidades do presidente, é a segunda parte do programa. Vossa Excelência prefere o escritório lá do coordenador, tudo assim, ou a sala de aula? Sala de aula. E a outra, a sala de aula ou as aulas práticas no campo? Campo. Muito bem, é um homem do campo, assim, né? Tanto que fez no que fez.
Qual é a grande questão, aonde a grande vantagem da aula, a aula no campo, assim, na prática? O que o aluno consegue ver realmente na prática? A atenção do acadêmico ela é muito mais incisiva, muito mais incisiva. Quando ele está no campo, ele está com aquele foco. Quando ele está na sala de aula, geralmente o tempo de percepção dele é 17 a 18 minutos, depois ele consegue, o foco dele muda. E no campo a gente consegue prender porque sempre tu está mostrando uma novidade diferente. Só que o campo, por outro lado, ele faz com que a gente tenha que ter resiliência, né? Então, se tá chovendo, tá, por exemplo, lá no campo, é frio pra caramba. Mixaria. 0 grau, o aluno vai de manhã. Eu não sei qual as aulas na Unicruz eu, no meu caso, entomologia, o pressuposto da disciplina é bota e uma lanterna. Porque a gente vai à noite também. À noite, claro, pra ver o bichará. Para inseto, por incrível que pareça, é os horários que a gente mais consegue ver o comportamento dele. Basta tu me ligar uma luz à noite, tu já vê a quantidade de inseto que chega, né? Muito bem, então, se estiver chovendo, vai mesmo. Dias de chuva é um pouco mais complicado, mas enfim, tu faz alguma atividade no laboratório. Alguns dias de barro, às vezes os alunos ficam bravos comigo, porque daí imagina, o cara vai lá de tênis branco. Mas ele sabe. A gurizada tá esperto e sabe. O professor não é muito bom, não. Os laboratórios da universidade, lembro do FENATRIG, a gente fez uma reunião lá para ver assim, mostrou espetaculares. Terceira fase, convidado indica. Por favor, se deu tempo de assistir ou se gosta, um filme, por favor. Ai, meu Deus, eu Pode ser um que a Valentina gosta de olhar, pode ser o Bob Esponja, não tem problema. A Valentina, esses dias, agora eu para nome de coisa, eu tô mais, sabe, na fase do Galinha Pintadinha. Boa, serve. Outros já falaram também, os pais. O Rafa Daronco falou que sabe tudo, Galinha Pintadinha, o Rafa, o nenê dele também sabe tudo. Não, mas é mais nessa linha eu tô ultimamente. Bem, obviamente, séries também tá muito, muito complicado, né? Não vai ser muito fácil de indicar uma série, mas tem alguma série? Deu tempo? Consegue ver alguma coisa? Eu gostei de uma The Last Kingdom. É a última que tá dando ali, mas tem também o Vikings também, eu achei bem louco, assim. Vikings eu já ouvi falar, nunca assisti a outra, não tenho a menor ideia. Se a produção que nos escuta tiver um cardzinho, produção, se vira aí, cara, a galera vai gostar. Mas eu vou ficar com uma série que é melhor, que é Bob e o Trem. Bob e o Trem. Que beleza. Senhoras e senhores, veja o cronômetro, eu sempre digo a mesma coisa, nossas entrevistas, infelizmente, passam muito, muito rápido. Tem que começar a fazer parte 1 e parte 2 aqui para a galera gostar mais. Professor Maurício Pazini, foi um prazer e um privilégio conversar com você, falar um pouquinho das histórias de infância, juventude, sua questão acadêmica, também da nossa universidade, tudo que faz a sua carreira, uma carreira de sucesso, vitoriosa. Foi um prazer e um privilégio falar contigo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, só para um último, se eu estou onde eu estou hoje, agradeço muito a minha família que deu suporte, mas tem um cara, meu falecido orientador, professor Link, foi um cara que praticamente me ensinou tudo que eu sei hoje de insetos. Então, se hoje a gente está onde está é porque teve bons caminhos, né, que nos auxiliaram a guiar nesse processo, enfim. E quem está assistindo, quem gostou e coisa, e tiver qualquer dúvida de inseto, não hesite, entre em contato, porque a nossa função é essa, é tentar de alguma forma colaborar. E Christian, bacana te rever, cara, tamo junto, qualquer coisa que precisar é só prender o grito que a gente está aí para ajudar. Muito bem. Senhoras e senhores, Maurício Pazini, muito obrigado. Você que gostou dessa entrevista, dá aquele like, como o compadre Anacleto já nos ensinou, também pode escrever aqui embaixo nos comentários que a gente repassa para o professor Pazini, tá bom? Um grande abraço, um prazer e um privilégio. Até a próxima semana. Valeu!